Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, qual é o destaque de Brasília neste início de semana de bastidores? Efetivamente, os deputados, Supremo Tribunal Federal, Governo Federal começam o trabalho depois do recesso longo de carnaval aí, hein? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, será uma semana agitada, mas os principais destaques têm a ver com os bastidores da política. A posição de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que hoje mora no Texas, nos Estados Unidos, está aumentando uma fratura que existe dentro do PL, o Partido Liberal. Isso porque, segundo fontes com as quais eu conversei, que estiveram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o posicionamento de Eduardo tem incomodado o ex-presidente, que hoje está na prisão, na Papudinha, aqui na capital federal. Eduardo Bolsonaro é um dos grandes articuladores da candidatura do irmão, que foi aceita e chancelada pelo pai, por Flávio Bolsonaro, e Eduardo e Flávio têm poder de decisão e querem definir algumas candidaturas para além da candidatura de Flávio, o que tem incomodado não apenas Bolsonaro, mas também Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do Partido Liberal. Isso porque o PL quer autonomia para escolher algumas candidaturas e nesse campo complexo, Valdemar já veio a público e disse: o PL pode escolher suas candidaturas. Então está de um lado Eduardo e Flávio Bolsonaro, estão de um lado, e de outro lado o partido já marcando a sua posição. A própria Michele Bolsonaro ainda não confirmou sua candidatura ao Senado e Flávio Bolsonaro fez isso. Seria uma espécie de forma de definir o caminho que Michele Bolsonaro vai tomar sem que ela tivesse de fato autonomia sobre o próprio destino. Então, essa antiga história de que havia um racha na família, um confronto entre a esposa e os filhos de Bolsonaro, essa é uma história de bastidores real aqui de Brasília e que agora ela ganha contornos mais fortes em função da proximidade das eleições. Então, Bolsonaro na prisão, há uma briga pelo espólio dele, os filhos querem assumir o comando do clã Bolsonaro nesse momento, tanto Flávio quanto Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro tem todas as informações da prisão porque recebe outros aliados, inclusive que dentro do PL são de campo contrário a Flávio e Eduardo Bolsonaro, e essas informações começam a vazar com mais intensidade neste momento, Eustáquio e Kátia. Então, um dos maiores líderes políticos do Brasil, um é Lula e outro é Bolsonaro, com essa situação complexa entre partido e família, já que essas são coisas que se misturam quando se trata do clã Bolsonaro, Eustáquio e Kátia. Oi, Edilene, e o presidente Lula ganha mais tempo, né? O encontro com Donald Trump sobre mais um capítulo do tarifaço pode ser adiado. Exato, Kátia. Na verdade, esse encontro que antes era previsto para o início do mês que vem, agora já será na segunda quinzena, segundo fontes do próprio governo e da diplomacia brasileira com as quais eu converso no Brasil e nos Estados Unidos. Esse encontro vai ficar para a segunda quinzena e quiçá para abril. Lula acaba ganhando um tempo, porque agora novidades ocorreram nos Estados Unidos, a Corte americana cancelou parte do tarifaço, isso afeta o Brasil, e na sequência o presidente americano anunciou mais um tarifaço global de 10%, que coloca também outros países em uma situação menos favorável, e o Brasil acaba se beneficiando, como o próprio presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse. Isso porque com outros países tendo uma tarifa maior e o Brasil já estava numa super tarifa de 50%, o Brasil acaba ficando um pouco mais competitivo. Reparem que Geraldo Alckmin e Lula não estão entrando em confronto e nem criticando o presidente americano Donald Trump. Qual é o motivo? Lula aposta todas as suas fichas nessa reunião que vai ter com Donald Trump nos Estados Unidos no mês que vem, muito possivelmente, talvez até em abril, e por isso não dá nenhuma declaração que possa comprometê-lo. Vai tentar levar essa história na conversa e diminuir ainda mais o tarifaço para o Brasil. Então ganha tempo, já que as agendas dos dois não estão batendo para uma reunião próxima, espera que os fatos aconteçam, como aconteceu agora com a Corte Americana e o anúncio de Donald Trump, e leva todas essas informações para a mesa sem intencionar a conversa antes, dando qualquer declaração que possa complicar esse relacionamento que vem sendo construído há praticamente um ano, quase um ano depois do anúncio do tarifaço. Kátia Eustáquio. Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia.